Você tá indo certo, não tinha o que fazer. Gente, agora deu certo. Que susto! Tudo bem, Gente, Osineia? tudo bem, boa tarde. Fiquei Boa preocupada, falei, ai tarde. meu Deus. Oi, fala, tá suando aqui a minha equipe de apoio. Vem cá, apoio. A minha equipe de apoio Olá! também tava nervosa. Todo mundo nervoso. É, gente, boa tarde. Eu sou a Aline. Eu sou a tia, né, aqui do apoio ao pessoal do EAC. E essa é a Osineia, ela vai se apresentar agora. Ela é psicóloga, ela é neuropsicóloga. Eu conheci ela porque ela fez já várias avaliações da Eline, e a Eline gosta muito dela. Eu sei que ela é uma excelente profissional. Eu vou falar o currículo dela porque é extenso. Eu ia anotar, mas é muitos. Então, vou deixar você se apresentar, Osineia. Boa tarde. Meu nome é Osineia, sou psicóloga. Também não vou falar do meu currículo todo, não, porque acho que a gente vai gastar um tempo aqui. Vou falar do essencial. Eu sou especialista em neuropsicologia, sou terapeuta cognitivo comportamental, já atuo com crianças e adolescentes há 11 anos, atendendo clinicamente. Tenho uma experiência bacana aí com os adolescentes. É, Faço avaliações neuropsicológicas, né? Como a Aline falou, eu fiz avaliação na filha dela já 2 vezes, na Eline. E sou terapeuta de família também. Tenho especialização em terapia de família e neuroaprendizagem. Enfim, basicamente isso, sim. A minha área de atuação são essas aí. É clínica, exclusivamente clínica. Aí eu tenho várias perguntas aqui, né? Sobre ansiedade e depressão. Aí o pessoal mandou muitas perguntas repetidas, né? Porque a dúvida parece que de todo mundo parecia ser a mesma, né? Aí eu queria iniciar, né, para saber o que que é a depressão e o que que é a ansiedade. Qual a diferença entre as duas e qual o sintoma das duas para gente diferenciar as duas? Então, vou falar um pouquinho da depressão e aí depois eu falo da ansiedade, né? A depressão ela tem duas características básicas para a gente começar a desconfiar de um quadro de depressão, que é o humor deprimido persistente, uma tristeza persistente e a falta de interesse nas atividades que antes eram prazerosas. Então, uma pessoa que começa a não ter mais alegria nas situações, ela vive constantemente triste. Triste não seria a palavra certa, triste, porque tristeza todo mundo sente, né? Mas seria uma tristeza prolongada por muitos dias, por mais ou menos 2 semanas. Já com 2 semanas nessa persistência de tristeza, a gente já pode começar a desconfiar de um quadro de depressão junto com a perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas, né? Se antes gostava de ver de sair com os amigos, gostava de escutar músicas, gostava de fazer uma série de coisas e ela começa a perder o interesse por essas coisas que antes lhe davam prazer e que hoje é indiferente. E junto com essas duas características mais
importantes, também entram alguns outros sintomas que precisam ser avaliados, que é a questão da alteração do apetite, se ela está comendo muito mais do que ela comia, ou se ela está comendo menos do que comia antes. Então, são extremos. Mesmo caso, sono. Ela está dormindo muito mais do que ela dormia antes, ou está dormindo muito menos do que ela dormia antes. Uma baixa autoestima muito grande, perda de confiança em si próprio, né? Se ela antes se achava capaz de realizar atividades, hoje ela se sente incapaz, ela acha que ela não consegue, e muitas vezes ela perde o interesse justamente por achar que não consiga. Uma insegurança muito grande. Então, essas são características principais de um quadro de depressão, que a gente pode avaliar e num tempo de 2 semanas no mínimo, para que a gente comece a olhar com outro olhar e buscar uma ajuda aí do que está acontecendo. E muitas vezes o jovem, a criança e o jovem têm uma diferenciação do adulto na questão da depressão, que é a irritabilidade. Muitas vezes transparece muito mais a tristeza, e as crianças e adolescentes muito mais uma irritabilidade que as pessoas que estão em volta não conseguem entender o motivo dessa irritabilidade, né? Então essas são as características básicas da depressão. Já a ansiedade, ela é um medo excessivo, uma preocupação excessiva do que vai acontecer futuramente. Então, a ansiedade também é um sentimento, queria falar que a ansiedade também é um sentimento normal, que nos ajuda em situações que não são conhecidas para a gente. Então, quando a gente está diante de situações que são desconhecidas, novas, que requer um novo aprendizado, naturalmente a gente se sente ansioso para aprender a lidar com essa situação nova. Então, se eu vou para uma entrevista de emprego, eu fico ansiosa e tento me preparar para essa situação. Então, eu vou me ensaiar diante do espelho, eu vou procurar saber o que eu vou falar, como eu vou me portar. Então, isso gera uma ansiedade do desconhecido. Quando a gente começa a desconfiar que é um transtorno de ansiedade, que a ansiedade está ficando elevada, é quando a pessoa ela paralisa diante dessas situações que ela deveria enfrentar. Então, eu tenho uma prova, eu preciso fazer uma prova, mas eu estudo, e mesmo estudando, sabendo a matéria, eu não consigo realizar a prova. No dia, me dá dor de barriga, ânsia de vômito, falta de ar, palpitação, vários sintomas que fazem com que a pessoa paralise e ela acaba desistindo de fazer essa atividade. Como exemplo, a prova, mas em ir a lugares diferentes. Então, tudo que antes a pessoa conseguia agir com naturalidade, ela começa a sofrer muito diante da situação. Gera uma insegurança e um medo desproporcional à situação. Então, a pessoa ela começa a evitar essas situações por medo de ter esses sentimentos. Pensamentos negativos, falta de ar, palpitação, dor de barriga. Tem pessoas que relatam sintomas físicos, como dores musculares, dores de cabeça, dor no estômago. Então, a No caso, diferença... ficar comendo sem parar. Ficar comendo sem parar. Tipo, você come, 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 aquilo não se sacia também. Isso. Aí a gente fala no comer compulsivo, né? É uma forma de extravasar a ansiedade. Também pode acontecer na depressão, por você se sentir tão culpada de não conseguir fazer nada, que você busca comida como uma forma de compensação da sua ineficácia, de você não conseguir. Então, você, né, busca comida. Então, o comer compulsivo, ele pode aparecer na depressão também, mas na ansiedade, é isso que você está falando. Eu fico tão ansioso, tão preocupado, que eu busco a comida como uma forma de dar uma relaxada, de controlar essa ansiedade. E falando disso, quando temos transtorno de ansiedade, já que a gente está nessa de ansiedade, o que podemos fazer quando a gente dá uma crise? Digamos, uma crise de ansiedade também leva a pessoa a chorar muito. De repente, do nada, a pessoa começa a chorar ansioso por aquilo. E aí, o que que faz? Eu tenho muitos relatos de pessoas que elas estão conversando, estão brincando, estão se divertindo, e do nada, da mesma forma que estão brincando, que estão contando piadas, se divertindo, começa a ter uma crise de choro, né? Primeiro de tudo, assim, é uma sensação ruim, é uma sensação muito ruim, que no momento que a pessoa está sentindo parece que não vai passar, e a pessoa não quer passar por aquilo.
Então, o primeiro passo para você controlar, para você lidar com a sua ansiedade, é você aceitar que você está numa crise de ansiedade. É difícil, mas é fundamental. O primeiro passo para você lidar com a sua ansiedade é você falar para você mesmo: isso é só uma crise de ansiedade. Não vou morrer, não vou enlouquecer, como às vezes vem esses pensamentos associados de morte, de desmaio, de enlouquecer, de querer sair correndo. Então, isso são sensações que ficam só no pensamento. Isso não vai acontecer de fato. Então, a pessoa, o primeiro passo é falar: eu estou tendo uma crise de ansiedade. Aceitação. Depois é você tentar, você controlar essa ansiedade. Então, existe a respiração. A respiração é o ponto fundamental para você controlar a crise de ansiedade. Porque quando a gente está numa crise de ansiedade, a respiração ela fica muito rápida. Você não consegue respirar adequadamente. É como se a respiração ficasse presa aqui assim na garganta. E por isso o relato da dor no peito, da dor de cabeça, porque o ar ele deveria vir do diafragma, da barriga, e ir para o cérebro para oxigenar esse cérebro, para que o pensamento ficasse mais lento. Se eu não consigo mandar esse ar para o cérebro, os meus pensamentos ficam muito acelerados. Por isso que eu não consigo pensar racionalmente. Por isso que eu sempre acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, o primeiro passo é você mandar esse ar para o cérebro. Você precisa oxigenar esse seu cérebro, que está desequilibrado. Então, você tem que puxar com bastante força pelo nariz, profundamente, segurar um pouco, uns 4, 5, contando. O ideal é que você conte, puxando, contando até 5, segurando, contando até 5, e soltar pela boca até você sentir uma sensação de relaxamento. Você vai sentir o seu ombro caindo, sabe? Quando você puxa, segura e solta, nossa, a sensação é imediata. Então você faz isso durante os 5 minutos ou até você sentir que a crise está diminuindo. Conseguiu começar a controlar essa crise? Olha em volta de você, olha o que tem na sua volta, quem está do seu lado, o que está acontecendo. Tenta se distrair com as coisas que estão à sua volta, pensar em coisas agradáveis, ligar para um amigo e conversar com um amigo. Se tiver mãe, pai do lado, ou irmão, ou alguém que você confie também, falar um pouco do que você está sentindo. É assim, fundamental que a gente fale sobre o que estamos sentindo, né? Hoje a gente vive numa sociedade que, infelizmente, as pessoas só podem falar da felicidade, da alegria. Só é aceito quando você está falando que você está feliz, que você está alegre. As pessoas querem ficar perto de pessoas assim. Quando você começa a falar que você está triste, as pessoas falam: ah, você não tem motivo para estar triste. Se você está com raiva, controla a sua raiva. Se você está ansioso, palhaçada, por que você está ansioso? Então, toda vez que a gente coloca um sentimento que não é agradável, as pessoas elas querem que a gente reprima. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba reprimindo realmente, com medo de ser julgado, com medo de ser recriminado. E isso vai somatizando, até que se transforme numa crise de ansiedade. Então é importante falarmos dos nossos sentimentos. É importante a gente expressar também o sentimento de raiva, de tristeza, de angústia, de ansiedade. Faz parte do ser humano e todo sentimento tem uma função na vida da gente. Eles não são à toa, eles não estão aí ao léu porque vieram é porque eles têm uma função. A raiva é para nos proteger, o medo é para nos proteger, a tristeza é para dizer o que está de errado na nossa vida, a tristeza está sinalizando para que nós olhemos para nós mesmos e digamos: o que de errado está acontecendo na minha vida que eu preciso mudar para que eu melhore, para que eu fique bem. Então a gente não pode negar nossos sentimentos. É uma pergunta também. Quando a pessoa desmaia, a pessoa pode chegar a desmaiar por uma crise de ansiedade Olha, ou não? pode, dependendo da amplitude que essa ansiedade chegue. Não são casos comuns, são casos muito raros. Só. Talvez porque a pressão caiu, não é nem questão da ansiedade em si, é por uma outra situação. Às vezes a pessoa fica tão ansiosa que a pressão aumenta, fica muito alta, a pessoa nem tem problema de pressão alta, mas na hora ela tá com uma pressão 15/10, 15/12. Em outras situações a pressão cai, né? Cai pelo calor, enfim, por alguma situação do ambiente.
e ela vai voltar. É uma sensação desagradável, é Entendi. uma sensação ruim, mas que vai voltar. Mas são E a poucos, ansiedade, raríssimos os casos. entendi. A ansiedade pode levar a uma depressão? Sim, sim. Porque assim, a ansiedade, a pessoa ela fica ligada no 220, né? Ela tá muito acelerada, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ler um livro, assistir uma televisão, ela tá fazendo uma coisa com a cabeça na outra. Então, o organismo, ele tá extremamente acelerado o tempo todo, tá sempre preocupado com alguma coisa, a cabeça está sempre presa em alguma outra situação que não é no presente. A gente fala que a ansiedade é excesso de futuro. Assim como a depressão ela é excesso de passado, que a cabeça fica sempre muito no passado por conta de traumas, de preocupações passadas que aconteceram na vida da pessoa, a ansiedade não, a ansiedade ela é excesso de futuro. Então ela está sempre preocupada com o que vai acontecer no futuro e sempre achando que vai ser sempre alguma coisa ruim. Então chega num determinado momento que o organismo ele fica tão acelerado, ele fica tão maltratado, que ele cansa daquele 220, daquela aceleração, e acaba entrando numa depressão, pelo cansaço excessivo. Né? O organismo ele fala, não suporto mais essa aceleração, essa agitação, preciso arrumar um jeito de me defender disso aí, e muitas vezes a forma que o organismo busca de se defender é paralisando, né, entrando na apatia, né, de ficar realmente apático, que é um dos sintomas da depressão, aí entra aquela letargia. A ansiedade pode levar a uma síndrome do pânico? Sim, sim. Né? A ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele pode levar a várias causas. Ela pode levar a um transtorno de pânico, que são os ataques, né, as crises de ansiedade extremamente altas, né, de coração bater, falta de ar, sensação de morte, sensação de desmaio, de que vai enlouquecer, né, que surgem do nada, né, em várias situações da pessoa. O transtorno de ansiedade pode levar à depressão. O transtorno de ansiedade pode levar a fobias sociais, das pessoas não quererem mais estar no meio de outras pessoas. Pode levar a fobias específicas, como medo de avião, de carro, de sair na rua, sempre um medo específico em alguma situação. E tem também o transtorno de ansiedade generalizado, que é a questão da preocupação excessiva 24 horas por dia. A pessoa, tudo preocupa ela muito, ela fica 24 horas do dia preocupada com o que vai acontecer o tempo todo. Então ela não se desliga, ela está o tempo todo, tem crise de ansiedade durante o dia, várias vezes ao dia. Essas são A algumas próxima coisas. Entendi. O Daniel fez uma pergunta, que era a nossa próxima pergunta, que as pessoas sempre perguntam. Acho que teve umas 4 ou 5 pessoas que perguntaram a mesma coisa. O que que eu posso fazer para não ter crise ou diminuir minhas crises de ansiedade e de depressão? Sim, sim. É importante, essa pergunta é bem importante, né? É, porque assim, eu fiz uma live que a pessoa perguntou, que o adolescente perguntou assim, o que que eu posso fazer para não ter ansiedade? Aí eu falei, bom, Ah, não ter ansiedade não dá, né? Mas evitar as crises e diminuir com certeza dá para a gente trabalhar isso. Primeiro é buscar a ajuda de uma terapia, né? É fundamental você ter um profissional que te apoie, que esteja ali te ajudando, porque falar é essencial, falar do que você está sentindo, das suas dificuldades, e por si só já traz um alívio muito grande em questão da ansiedade. Você está falando para uma pessoa que te entende, que não vai te julgar, que não vai te recriminar, que não vai dizer que é bobagem. Então, a ajuda profissional terapêutica é fundamental. Mas se no momento a pessoa não pode buscar por algum motivo, que pode, inúmeros motivos, né? Vai algumas dicas que a pessoa pode estar fazendo para tentar diminuir e até não ter crise de ansiedade. Então, assim, ter uma alimentação adequada, você precisa se alimentar adequadamente, uma boa alimentação nos horários regulares, de 3 em 3 horas, evitando alimentos muito, muito pesados, muito gordurosos, principalmente na noite, durante a noite, em que a gente não tem muita digestão. O sono é fundamental para quem tem transtorno de ansiedade. Se a pessoa tem uma noite ruim, se ela não dorme, ela vai ter um dia mais ansioso. Então a gente precisa criar uma rotina de sono.
Os jovens hoje eles estão dormindo muito tarde, né? Estão totalmente desregulados no sono. Então a gente precisa criar uma higiene, a gente chama de higiene do sono. É evitar aparelhos eletrônicos 2 horas antes de dormir, evitar atividades agitadas, se preparar e mandar informações para o seu organismo que você já está se preparando para dormir. Então é diminuir o número de luzes, evitar os eletrônicos, não ver filmes muito violentos e programas agressivos, e procurar ler um livro, que é uma atividade que relaxa, escutar uma música mais relaxante. Então, essas são algumas coisas que você pode fazer para ter um sono melhor e ter uma noite de sono melhor para que você possa ter um dia melhor. Outra coisa, atividade física também já foi comprovado cientificamente que é fundamental para depressão e para ansiedade. Você ter uma atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana, 45 a 1 hora. Estamos em casa, em quarentena, não tem academia aberta no momento, mas existem outras formas de você fazer atividade física em casa, né? Hoje, agora na quarentena, existem muitas lives de muitas pessoas gravando atividades físicas sem você precisar de peso, sem você precisar do ambiente da academia, você com seu próprio corpo consegue. E existem as danças, as lutas, existem várias opções na internet que você pode estar buscando de atividade física em casa. Até andar de bicicleta, né? Tem lugares que já estão liberando a prática de atividades, de exercícios físicos, né? Em alguns horários, fora de casa também. Então, alimentação, sono, atividade física, você buscar um momento de fazer atividades prazerosas para você mesmo, o que você gosta de fazer, fazer uma lista de atividades prazerosas para cada um. Então, dedicar 1 hora, 2 horas do seu dia para você estar olhando para você mesmo e buscando atividades que sejam prazerosas, que te façam bem, que te façam sentir bem. Cada um vai saber qual é a sua lista, né? O que te causa prazer. Ter amizades, a amizade também, as amizades são fundamentais para uma boa saúde mental. Você ter amigos com quem contar, com quem conversar, que te apoiam, que quando você estiver triste você possa conversar, que você possa estar junto. Uma família bem estruturada também é fundamental. Você ter um pai ou uma mãe, ou um irmão, alguém da família que possa estar presente quando você precisar, em qualquer momento, do que você queira falar, desabafar, ou mesmo para jogar conversa fora, para brincar. O apoio social e familiar é fundamental também para uma boa saúde mental e para evitar as crises de ansiedade e entrar num quadro de depressão. Já foi comprovado que adolescentes, que pessoas que têm uma estrutura familiar e social mais estruturada, mais harmônica, são as pessoas que menos sofrem de ansiedade e depressão. Ou não, porque às vezes é difícil você chegar para alguém, você sabe que a pessoa está passando por aquele momento difícil, e a gente fala assim, mas como é que eu posso chegar para ele e falar, olha, você precisa procurar a ajuda de um profissional? Assim, talvez não seja o momento já chegar falando que você precise, que a pessoa precise de uma ajuda profissional. Acho que seria bom que se você visse que tem uma pessoa perto de você que não tá bem, que não tá, que você conhece a pessoa, sabe quando ela tá bem, quando não tá, é você se mostrar que você tá ali disposta a ouvir, né? Olha, eu tô aqui, se você quiser e precisar, eu tô disposta a te ouvir em qualquer momento. Acolher. O que essas pessoas precisam de mais imediato é o acolhimento. Saber que se ela precisar, tem uma pessoa ali que está disposta a ouvir sem julgamento. Né? Então, você pode falar. E aí, se a pessoa depois te der uma brecha, quiser conversar ou conversar, você pode falar, né, dessa questão de buscar, de ouvir, acolher e depois falar, olha, você não acha que seria bom você procurar uma ajuda? Porque assim, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão aceitar numa boa se você falar de primeira que ela precisa de uma ajuda.
E tem outras que não, que de início vão ficar até mais agressivas, não vão aceitar, né, na primeira opção, vão até evitar falar com você novamente porque não estão preparadas ainda para ouvir esse tipo de coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado. É, a gente vê muito entre os jovens falando de gatilho. O que seria o gatilho? E o gatilho, às vezes, quando surge, né? Às vezes a gente vê, tô cansado de ver no Twitter, no Facebook, no Instagram, cuidado, tem gatilho. Ah, não sei o que lá, gatilho. Tudo é gatilho hoje em dia. Parece que tá na moda, né? Falar, é gatilho. Não, não posso escutar. Então, eu queria saber, na verdade, o que que é isso e por que que ele leva tanto a pessoa a ficar em depressão. Às vezes a pessoa tá bem e fica, ou ela sempre esteve, e causa uma crise de ansiedade muito grande. E às vezes a gente não sabe como lidar com isso. Então, como eu falei, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, né? Então, eu vou explicar rapidinho o que que é a terapia cognitivo comportamental. A terapia cognitivo comportamental é o pensar, sentir e agir. Então, se eu estou diante de uma situação que eu penso alguma coisa negativa em relação àquela situação, vai me gerar um sentimento negativo e eu vou ter um comportamento também negativo. Então, se fulano fala, ah, mas você não gostei disso que você falou. Eu falei alguma coisa que fala que eu não gostou. Se a pessoa pensa, ah, ela não gosta de mim, só porque ela falou, chamou minha atenção por algum motivo. Eu já penso assim, ah, ela não gosta de mim. Qual é o sentimento que eu vou ter? Eu vou ter uma tristeza. E, consequentemente, eu vou me afastar dessa pessoa por achar que ela não gosta de mim. Então, aí eu já estou estruturando um pensamento na minha cabeça de negativo que está me afastando das pessoas. Então, para TCC, o que seria o gatilho? O gatilho é uma situação que desencadeia uma crise de ansiedade ou um episódio de depressão. Então, como é que se desenvolve uma crise de depressão ou ansiedade? Existe o fator genético, que é a hereditariedade. Pessoas que têm familiares com histórico de depressão e ansiedade são mais suscetíveis a desenvolverem esses dois transtornos. Fatores psicológicos de como a pessoa vê o mundo, e aí entra a questão da terapia cognitivo comportamental, as interpretações que eu estou fazendo desse mundo em que eu estou inserida. O ambiente familiar e social também contribui para o aparecimento, surgimento das crises de ansiedade e da depressão. Então, geneticamente, eu posso ter lá já uma predisposição a desenvolver uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma depressão. Está lá guardadinho na minha genética. E aí eu estou crescendo nesse ambiente, estou desenvolvendo bem. Só que em determinado momento surge uma situação que me gera um estresse muito grande e que desencadeia um transtorno de ansiedade. Então, assim, tive minha infância normal, bacana. De repente, eu perco a minha mãe. Vou dar um exemplo. Perco a minha mãe com 10 anos. Isso é uma situação que me gera um nível de estresse muito grande. Se eu já tiver uma predisposição a desenvolver um transtorno de ansiedade, eu corro um sério risco de, nesse momento, surgir o meu transtorno de ansiedade. E aí é que a gente chama do gatilho. O gatilho seria a morte da minha mãe. Isso é uma situação mais drástica, né? Mas pode ocorrer também numa briga com um namorado, pode ocorrer numa briga com um amigo, pode ocorrer em várias situações da vida que são. Eu não sei se é quando eles estão falando desse gatilho, eu acredito que seja o mesmo gatilho que eu esteja falando. Mas Acho que é. são situações que no decorrer da vida podem te gerar um transtorno de ansiedade e depressão. E aí, você perguntou como lidar com os gatilhos, foi isso? Isso. Então, quando você busca um autoconhecimento, principalmente na terapia, a gente trabalha muito essa questão de como eu interpreto as situações de vida, qual a interpretação mais racional e mais adaptativa e mais funcional que eu posso estar desenvolvendo diante de situações de conflito, dos gatilhos. Isso tudo se aprende na terapia, né? Se eu dou significados muito negativos a situações, a pessoa aprende na terapia a buscar um significado mais racional. Então, quando eu começo a identificar esses gatilhos, quando eu já tenho um autoconhecimento de mim mesma
e começo a perceber quais são as situações que me desencadeiam ansiedade, tristeza, eu começo a ficar atenta a essas situações e começo a tentar lidar de forma mais adaptativa. Então, se eu, toda vez que eu brigo com um amigo meu, vou dar um exemplo. Toda vez que eu brigo com um amigo meu, eu fico triste porque eu acredito que esse amigo vai deixar de me amar e que ele não vai querer mais estar comigo. O que que eu faço? Assim que eu brigo com esse meu amigo de novo, eu paro, respiro e penso. Penso mais racionalmente nessa situação. Não é a primeira briga que eu tive com esse meu amigo. A gente já brigou outras vezes. Temos pensamentos diferentes. Depois nós acabamos nos entendendo. Não é por isso que eu vou deixar de amá-lo, nem é por isso que ele vai deixar de me amar. Então, pensar de forma diferente já vai fazer com que você não tenha essa tristeza mais. Você já vai pensar assim: não, daqui a pouco a gente vai fazer as pazes e vai ficar tudo bem. Isso vai trazer um alívio e você não vai evitar que esse gatilho dispare. Entendi. Eu vejo muitos jovens postando as coisas assim, tipo, que tem uma vida muito feliz. Fica postando, você acha que pode ser uma fuga da depressão, fuga de ansiedade, algo assim, nesse sentido? Então, foi aquilo que eu falei agora atrás, né? Todo sentimento em excesso ele é ruim para o ser humano. Todo, inclusive a felicidade. Ninguém vive em constante felicidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Ninguém consegue isso. Porque não seria saudável também. Porque se você se aborrece com alguém, você vai ficar feliz? É estranho, né? Vai precisar de terapia também, porque tem uma coisa errada aí. Então, mas o que acontece nessa relação que você fala de postar que está sempre feliz, que a vida é maravilhosa? O que as redes sociais hoje elas exigem da gente? Uma felicidade constante, não é isso? As pessoas não postam lá só coisas boas o tempo todo. E as pessoas que veem essas postagens não compram essas postagens. Eu pego muitos casos de pessoas na terapia falando isso pra mim. Poxa, mas a vida de fulano é tão feliz. Poxa, mas a vida de fulano é perfeita. Por que que a minha não é assim? Eu falo, gente, vai lá na vida de fulano. Vai conviver com fulano 24 horas por dia e depois você me fala isso, se a vida de fulano é perfeita, né? E aí eu busco muitos exemplos de pessoas. Aí elas falam assim: ah, mas fulano ela estava tão feliz com ciclano, uma semana depois terminou, brigou e separou. Eu falei, pois é, olha lá, a felicidade que eles demonstravam o tempo todo nas redes sociais. Isso é para vocês refletirem um pouco se realmente o que eles estão vendendo vocês têm que comprar. Que a vida real não é isso. Então, muitas vezes o jovem, a pessoa, ela posta a felicidade o tempo todo nas redes sociais para ser aceito. E principalmente o jovem, ele necessita pertencer a um grupo. Essa fase da adolescência, eles têm a necessidade de pertencer a um grupo. Então, por isso muitas vezes que eles entram nas drogas, por isso que muitas vezes eles fazem coisas que eles não queriam fazer, porque o grupo que ele quer, que queria ser aceito, que queria ter uma identificação, exige dele aquele comportamento. E ele acaba se comportando, não, muitas vezes sem querer, para ele pertencer a esse grupo. Então, muito cuidado com as coisas que vocês veem nas redes sociais, porque elas não são verdadeiras. 80% não são verdadeiras. Tem até um vídeo muito bacana que eu encaminho, não sei se teria como enviar para os jovens aí, para vocês. Eu posso até mandar por WhatsApp para você, Aline, e depois você manda para eles. Que fala justamente dessa questão de 5 segundos de felicidade postada no Facebook e mostrando depois a vida da pessoa, depois que ela acaba de tirar a foto, como que é. Então, assim, é muito chocante o vídeo e muito realista, faz a gente refletir bastante sobre a questão das redes sociais, das mentiras, né? Da falsa felicidade das redes sociais. Tem uma pergunta aqui: o que fazer durante a quarentena para que a nossa cabeça não seja tomada pelos sentimentos ruins causados pela depressão? Porque agora que está em quarentena, não tem vida social, às vezes você fica com vergonha de ligar para amigo, aí deve estar ocupado, ele deve estar fazendo outra coisa, e acaba aquele meio que você vive, ainda mais esse meio que nós vivemos no EAC, tem reunião constante, estamos sempre nos encontrando, e de repente do nada, pá. Aí, então, tudo isso causa uma tristeza, uma depressão. O que fazer para não ficar tão deprimido em casa durante essa quarentena? Então,
Assim, foi algumas dicas que eu já dei, né, para as crises de ansiedade, funcionam para Aham, quarentena também, mas o que que é importante nessa quarentena? Eu sei que é muito difícil na quarentena a gente manter uma rotina, né? Principalmente os jovens, eles estão trocando muito o dia pela noite, né? Mas é importante a gente tentar manter um mínimo de rotina, ter uma rotina. Então, é se programar para o que eu vou fazer durante o dia. Então, se eu estou em aula online, se eu estou em aulas, né? Tem muitas escolas fazendo aulas online. Então, você já tem a rotina da aula online, o momento da aula. Então, é importante você manter essa rotina das aulas, participar ativamente, porque já vai ajudar no seu dia. Tirar um dia para se dedicar ao estudo dessas aulas, né? Então, eu vou tirar uma hora para me dedicar a rever a matéria, a estudar, a buscar coisas na internet sobre aquela matéria que foi dada, e tentar buscar também a rotina da atividade física, ter o horário certo para a atividade física, ter o horário certo para as atividades prazerosas. Então, se eu gosto de desenhar, eu vou buscar um horário do dia para desenhar. Se eu gosto de dançar, eu vou buscar um horário do dia para dançar. Vou tirar um horário do dia para bater papo com as pessoas que estão na minha casa, ver um filme. Então, ter é buscar estratégias, ferramentas que você tem dentro da sua casa e que te façam fazer com que essa quarentena se torne mais leve. Agora, a rede social, mesmo que não seja presencial, continua a falar que ela é fundamental. Então, hoje, nós temos muitos aplicativos que você consegue juntar de 15 a 20 pessoas num aplicativo e conversar em tempo real. E eu como atendo muitos adolescentes, né? Eu tenho uma clientela de adolescentes muito grande, e eles sempre falam para mim que eles têm baixado joguinhos online para jogar entre si, brincam de adivinhação. Então, eles têm buscado muitas brincadeiras que eles podem trazer para a internet para se distraírem. E eles estão sempre buscando um horário durante o dia. Eles ficam de 2 a 3 horas por dia nessa interação com outros adolescentes, como se estivesse ao vivo mesmo. E eu acho super bacana. Eu acho isso muito válido, muito legal de se fazer. E como é um grupo que está sempre junto, né, em reuniões, né, da igreja, já se conhecem, eles estarem podendo fazer isso, de combinarem, né, de todo dia estarem se reunindo para se descontrair, para brincar, para conversar, jogar conversa fora, cantar, enfim, né, fazer o que eles gostam de fazer. E eu não sei se mandaram essa pergunta aqui, por que que a insônia tem sido tão frequente? A insônia, né? É, Justa, insônia. justamente pela falta de rotina, de não se ter um horário. Então, nós temos um relógio biológico muito fundamental, que ele determina a nossa hora de dormir e acordar. Então, nós é que controlamos esse relógio. Então, se a gente não tem controle sobre o nosso sono, a gente descontrola esse relógio biológico e ele não se sabe mais a hora que ele pode dormir e a hora que ele pode acordar. Então, se a gente não estabelece uma rotina de sono, de dormir e acordar em determinado horário, o nosso organismo ele não identifica mais esse relógio. Então, ele não sabe mais que hora que ele pode dormir, a hora que ele vai acordar, ele fica descontrolado. Outra questão também é a falta de atividade física, porque a gente fica muito tempo ocioso em casa, né? Não gasta energia, não se gasta energia, então não gasta, o organismo não tem gasto, não se tem sono. As preocupações também, né? Com questão da pandemia, se saiu de uma rotina, não se sabe como é que vai ser o dia da manhã. Então, quando a gente deita na cama, a gente se preocupa com isso, pensa muito nisso, né? São preocupações que vêm, como é que vai ser a volta ao colégio, como é que vai ser o retorno da vida normal, quando é que isso vai acontecer. Enfim, então são vários fatores que influenciam diretamente no nosso sono, né? E uma pergunta, eu sei que tem pais assistindo, como pode fazer
para tirar esse, porque eles estão 100% no celular, 24 horas por dia, né? Até no carregador, tudo. Como é que a gente faz? Para tirar? Para tirar, não, para pelo menos passar um tempinho Diminuir, assim, né? sabe? É, É uma situação bem complicada, né? Bem difícil de lidar, porque já é um grupo, né, que gosta muito da tecnologia, né? Mesmo antes da pandemia, da quarentena, já era um problema muito sério para os pais, essa questão do uso do eletrônico. Agora ficou muito mais restrito, porque antes a gente falava assim, vai na rua um pouco, né? Vai lá na rua, agora. brinca lá, vai se distrair um pouco. Hoje a gente não tem essa opção, infelizmente, né? Mas o que que os pais eles podem fazer? Eles podem tentar trazer esses filhos para mais perto deles, né? Tentar fazer uma hora da família, um cine pipoca. Então vamos tirar um dia na semana para fazer um cine pipoca, reunir a família para assistir um filme, comer uma pipoca, pedir um lanche, reunir a família, jogar um jogo de tabuleiro, né? Ver o que que esse adolescente, essa criança, ela gosta de fazer, jogar um jogo de tabuleiro, resgatar brincadeiras que antes existiam, como o dominó, a dama, o pega-vareta, tinha internet, contar histórias de vida, né? Os pais tinham muito essa questão de contar suas histórias de vida. Hoje não se conta mais, os filhos não se sabe mais da história de vida dos pais, porque não se senta mais, não se reúne mais para contar. Esses pais dizerem a esses filhos que eles estão ali para ouvir, para conversar, para dialogar, acolher esse adolescente, né? Tentar conversar com esses adolescentes na linguagem deles, tentar entrar um pouquinho no mundinho desses adolescentes, ver o que eles estão fazendo, o que eles gostam de fazer, tentar entender um pouco do mundo deles, tentar ver uma série que eles estejam vendo, alguma coisa que eles se interessem, para você ter alguma coisa para conversar. Então, assim, é muito difícil você trazer o adolescente para o nosso mundo de adulto, porque é um mundo que não é interessante para ele, né? É muita obrigação, é muito trabalho, é muita tarefa. Mas é interessante os adultos tentarem entrar nesse mundo dos adolescentes, né? Por mais difícil que seja, porque é uma geração totalmente diferente, mas é possível. E quando os adultos eles entram no mundo do adolescente, eles entendem como é bacana, como é prazeroso, como eu tenho, né? Essa possibilidade de estar entrando no mundo adolescente por conta de eu ser psicóloga, é um mundo muito bacana, é muito legal. É uma visão de mundo, eu aprendo muito com eles. Eles têm muito, muito a ensinar pra gente. Tem uma pergunta aqui que veio pela live. Com essas notícias sempre muito negativas nos jornais, como entender e se manter informado sem absorver e somatizar tudo o que está acontecendo? Aqui em casa, no caso, eu não vejo jornais, todos não. Eu vejo só o da notícia local. E que eu deixo, no caso, a Eline ver também, porque ela estava ficando apavorada, tendo crise de ansiedade justamente pelo número de mortes. Só falei, vai morte, morte, morte. Então, eu acabei por assistindo só um, entendeu? Mas Uhum, como? uhum. É justamente o que você falou, né? A gente está vivendo uma enxurrada de notícias que se a gente for parar para ver tudo, a gente enlouquece, né? Então, é exatamente isso que você falou. Para nos proteger disso, escolher só um determinado momento do dia para você ver um jornal, uma notícia que seja 100% verídica, né? Também não se deixar contaminar por fake news, né? Que existem muitos, muitos e muitos. É você buscar apenas uma reportagem 100% confiável por dia para você estar se informando, porque também ficar desinformado não é bacana. Hoje a gente já sabe qual é o nosso papel na sociedade diante dessa pandemia, o que a gente precisa fazer para nos protegermos e para proteger as pessoas que convivem com a gente. Então, lavar as mãos, usar máscara, sair de casa só em extremamente necessidade. Então, tudo isso a gente já sabe, a gente não precisa ficar vendo esse tipo de reportagem o tempo todo, né? Então, você
tirar um horário do dia para ver essas reportagens e em outros momentos, depois que você já está inteirada, que já sabe que está acontecendo, se desligar disso, buscando outras coisas, outros tipos de programas, de filmes, séries, outras atividades. Então, é se desligar e tentar viver uma vida o mais normal possível, uma rotina o mais normal possível para a questão de saúde mental e emocional mesmo. Ah, então tá bom, Zinei. Olha, muito obrigada por tudo, pelas pela tirar nossas dúvidas. E você tem alguma consideração final a falar? Então, assim, o que eu queria falar para fechar, para finalizar, eu acho que eu já até falei, mas eu queria enfatizar um pouco mais, é a questão da importância do ambiente familiar em relação a esses adolescentes, né? Porque, assim, os adolescentes, eles muitas vezes se sentem negligenciados, de uma voz que não é ouvida. Tudo que eles pensam e sentem é menosprezado. Porque a fala é sempre que eles não têm motivo para estar assim, que eles não pagam dívidas, que eles não pagam contas, que o único papel deles é a escola e que eles não têm motivo para ter depressão e ansiedade. Ninguém escolhe ter depressão e ansiedade. Se as pessoas pudessem escolher, elas não escolheriam porque é uma sensação horrível, só quem já passou sabe como é ruim, né? E muitas vezes essas crises elas desencadeiam justamente pela falta de credibilidade neles, pela falta de empatia, pela família não escutar e não entender o que estão sentindo e muitas vezes não quererem escutar. Então eu peço a esses pais, esses responsáveis, que não menosprezem os sentimentos dos seus filhos, acolham os seus filhos, escutem o que eles estão falando, incentivem a expressão de sentimento deles. Muitos pais também não sabem expressar sentimentos, têm dificuldade de expressar sentimentos, não sabem lidar com isso e por isso muitas vezes fogem de seus filhos por não saberem como agir. Então, esses pais que não conseguem, busquem a ajuda de um profissional também para poder ajudar seus filhos, para poderem aprender a expressar sentimentos também, já que não sabem, aprendam junto com seus filhos a expressar sentimentos. Vocês vão ver que isso vai fazer toda a diferença na vida da família, no ambiente familiar. Tá ok? É essa a dica que eu gostaria de dar aí para as famílias. Tá bom, Zé, muito obrigada. Que Deus te abençoe e Nada. continue te iluminando nesse Amém. trabalho que você faz com os adolescentes, com as crianças. Sei que a Eline é apaixonada, que você gosta muito. Manda um Então, beijinho para ela. Maria, Também gosto muito dela. tá. Coloquei ela Tá pra dormir bom? só pra fazer a live. Ah, fala pra ela que eu mandei um beijo pra ela que eu tô com saudade. Tá bom? E Tá qualquer bom, que coisa que Maria. vocês precisem, eu tô aqui. Qualquer dúvida que queiram me perguntar, algum adolescente, passa meu WhatsApp. Eu posso estar tirando as dúvidas aí por direct, por WhatsApp. Tá bom? Tá bom, então. Beijo, Zeneia. Beijo, tchau, Muito tchau. Fica obrigada. com Deus. Tchau.